Hi everybody, meu nome é Rebeca e esse é mais um vídeo da série de vídeos que nós estamos conversando sobre estratégias e técnicas para você estudar idiomas de forma eficiente. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre a nossa memória, como potencializar a nossa memória, como lembrar, as coisas que nós estudamos. E é importante a gente saber que nós temos três sistemas de memória: a memória de curto prazo, a memória de trabalho e a memória de longo prazo. A memória de trabalho e a memória de curto prazo guardam um número limitado de informações. Já a memória de longo prazo guarda aqui um número quase ilimitado de informações. Então a gente tem que fazer com que aquela coisa que a gente aprendeu, aquela informação, por exemplo, uma palavra nova, uma estrutura de frase nova, percorra o trajeto aí da memória de curto prazo, da memória de trabalho, curto prazo, até a memória de longo prazo, ok? Para que a gente lembre essa informação aí, pro futuro, para poder sempre resgatar ela e usar, ok? Como que a gente faz isso? Prática. Você precisa praticar. Pensa comigo. Nós temos 24 horas por dia no nosso dia, 7 dias por semana, certo? Vamos pegar uma calculadora aqui. Quantas horas dão isso na semana? 24 vezes 7, 168 horas na nossa semana. Se você faz aula de inglês, por exemplo, 1 hora, 2 horas por semana e você não pega mais naquilo ou pega muito pouco, pensa, 2 horas só por semana dedicada para o inglês contra as outras 166 horas, você acha mesmo que o seu cérebro vai entender que aquela informação é importante e vai armazenar ela na memória de longo prazo? Não necessariamente. Então você precisa repetir, revisitar aquela mesma informação várias vezes. Constância é essencial, fundamental para você poder aprender um idioma. Então você precisa praticar de diversas formas, aquela mesma informação, aquelas mesmas palavras, mesmas estruturas de frase, para você conseguir lembrar e usar e não esquecer mais aquilo dali. Então como que a gente pode fazer isso? Bom, tem um negócio que chama curva do esquecimento. Não sei se você já ouviu falar isso, mas basicamente é o tempo que o nosso cérebro leva para poder esquecer alguma informação. E aí tem uma técnica que chama repetição espaçada. Essa técnica é muito interessante porque você usando ela, você revisita aquela informação de tempo em tempo, de acordo com o que você está precisando lembrar, estudar, para te ajudar a guardar aquele conteúdo ali, aquela informação, para você poder usar ela no futuro, tá? E aí, então, olha só, lembrando, a gente tem esses três sistemas de memória de trabalho, de curto prazo e de longo prazo. A gente precisa fazer uma informação percorrer o trajeto dessa memória de trabalho de curto prazo até a memória de longo prazo para a gente poder lembrar. O nosso cérebro esquece informações que a gente não revisita, então nós precisamos praticar. E tem essa questão da repetição espaçada que pode te ajudar a praticar de forma estratégica para poder lembrar, por exemplo, palavras novas, vamos supor, em inglês, se for esse o idioma que você está estudando. E aí, você pode dar uma pesquisada melhor sobre como funciona essa técnica de repetição espaçada, mas uma coisa muito legal que pode ser usada para poder fazer isso são flashcards, que são cartõezinhos que você escreve, por exemplo, a palavra nova, o significado no verso, para você poder estar estudando. E tem 2 aplicativos super legais, um chama Flashcards Deluxe e o outro chama Anki, que você pode usar, e eles têm esse sistema de repetição espaçada, que aí você vai inserir lá as palavras, o significado, tudo novo que você está aprendendo, e aí você vai usar esses aplicativos, o Anki, por exemplo, tem o site,
que você vai usar para poder usar essa técnica da repetição espaçada ao seu favor e te ajudar a memorizar as palavras, lembrar, tá? Potencializar aí a sua capacidade de lembrar essas palavras novas que você está aprendendo, ok? Então, gente, é essencial praticar. Não adianta você ir na aula, chegar em casa e não fazer nada, ok? Então você pode usar seriado, isso tudo, lembra lá no primeiro vídeo que eu falei sobre planejamento, download mental, a importância da constância? Você vai aí no seu planejamento colocar coisas para você poder ter contato frequente com o idioma de formas diversas para te ajudar a lembrar aquela matéria, por exemplo, né? Aquelas frases, aquelas palavras. Não adianta nada você chegar, por exemplo, na aula de inglês e aprender sobre o simple present e depois não usar isso, porque o que adianta você, né, aprender aquela formulazinha, né, aquela regrinha de como que funciona essa regra gramatical? Não adianta de nada, só adianta se for para você de fato usar. Então você precisa praticar. Não adianta querer ir só na aula e pronto, acabou, que não vai funcionar, ok? Então, para aprender um idioma, você precisa de muita prática. Você precisa de muita prática para fazer com que a sua, aquela informação nova que você está aprendendo percorra o trajeto da memória de trabalho, curto prazo até a memória de longo prazo, para você conseguir usar essa informação quando você quiser. Você precisa revisitar uma mesma informação, o mesmo conteúdo várias vezes. Então você aprendeu uma coisa na aula, você vai assistir de novo no seriado, você vai usar de novo no aplicativo, você vai ler um livro em inglês, então você vai estar sempre revisitando aquele conteúdo, aquelas informações, para você conseguir resgatar essa informação a qualquer momento no futuro, lembrar daquele conteúdo ali para você poder usar na vida, para você poder, né, conversar em inglês ou, né, qualquer idioma que você esteja estudando. Então, prática, constância. E uma outra coisa bem legal é que às vezes as pessoas pensam assim, quantos minutos eu tenho que praticar por dia? É 10 minutos? É 20 minutos? Bom, na verdade, o mais interessante é você inserir o idioma dentro da sua vida em momentos assim diversos ao longo do seu dia, não só, por exemplo, 20 minutinhos de manhã estudando. Você vai fazendo com que o idioma, você vai, lembrando do segundo vídeo que a gente falou sobre inserir um hábito novo pela frequência, você vai inserindo hábitos novos, né, do idioma aí na sua rotina aos pouquinhos, até que vai chegar um dia que você vai estar, por exemplo, ao longo ali do seu dia, você vai ter sentado para fazer um exercício, você vai ter feito aplicativo, você vai entrar no Instagram, você vai estar seguindo um monte de perfil em inglês, por exemplo, então você entrou, vai bater o olho, vai aparecer coisas em inglês para você praticar ali, mesmo sem você, né, ter feito ali de forma, você ter pensado em entrar para poder estudar. Você vai assistir alguma coisa em inglês, você vai ouvir um podcast, então assim, o tempo todo da sua vida você vai estar ali convivendo com o idioma, mas claro, isso a gente vai inserindo de pouquinho em pouquinho aí na nossa rotina, ok? Então, não adianta querer fugir, não adianta querer só fazer aula, pagar um curso para poder só fazer aula, que não vai funcionar. O que funciona é o conjunto de coisas. Aula, planejamento estratégico, ter metas, objetivos claros, específicos, ter uma estratégia eficiente, você usar técnicas, né, como a da repetição espaçada, usar esses aplicativos a seu favor, fazer com que você praticar tanto as mesmas coisas para que você faça com que aquelas informações vão da memória de curto prazo até a memória de longo prazo, ok? E uma coisa que ajuda muito a fixar alguma informação na nossa memória é teste. Você fazer testes, ficar fazendo exercício, ficar testando ali aquele conteúdo dentro do seu cérebro para poder ter certeza que você aprendeu. O teste ajuda demais a potencializar a capacidade da
da sua memória, do seu cérebro de armazenar aquela informação, ok? Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e assiste os vídeos anteriores caso você ainda não tenha assistido e até o próximo.